Olá, bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de contabilidade do terceiro setor. Nessa aula eu trouxe uma proposta diferente para nós trabalharmos os aspectos socioeconômicos e legais do terceiro setor. Te convido então a responder uma série de questões sobre o tema. Reflita na questão, se necessário pause o vídeo. Após a sua resposta, acompanhe comigo o raciocínio da resposta. Vamos lá? A primeira questão que eu quero discutir com vocês hoje é: qual a classificação perante o fisco de entidades sem fins lucrativos? Simples nacional, lucro presumido, lucro real, imunes e isentas. A resposta correta a essa questão é a letra D, imunes e isentas. Então, quando falamos em contabilidade tributária do terceiro setor, nós precisamos ter em mente duas figuras: a figura de imunidade e a figura da isenção. Para entendermos o primeiro ponto que nos propomos a partir de então, a partir das próximas questões, precisamos entender o que é tributo. Tributo é uma obrigação a pagar em dinheiro de parte da renda ou do patrimônio para a manutenção do Estado ou desenvolvimento do Estado. Com relação ao tributo, nós temos algumas espécies e para isso a gente precisa considerar tanto o Código Tributário Nacional, que vai dizer que espécies de tributo são impostos, taxas e contribuições, quanto à Constituição Federal. Então, a Constituição Federal ela vai dizer que tributos também são empréstimos compulsórios e contribuições para fiscais. Impostos e taxas nós já conhecemos, já entendemos. As contribuições de melhoria são aquelas, por exemplo, contribuições que valorizam o imóvel e vêm em decorrência de uma obra pública. Com relação ao empréstimo compulsório, nós temos, por exemplo, tributos por calamidade pública, guerras, e que são restituíveis após certo tempo. E contribuições para fiscais, nós temos o exemplo aí de SESC, SENAC, dentre outros. Entendido o que é tributo, nós podemos começar a entender a imunidade. A imunidade, ela é denominada como: letra A, dispensa de recolhimento de tributos que o Estado concede. Letra B, a regra constitucional que estabelece renúncia fiscal. Letra C, toda lei que fala sobre isenção e imunidade. Letra D, as regras do artigo 195 da Constituição Federal. Aqui eu acredito que você já deve ter ideia que a resposta correta é letra B, a regra constitucional que estabelece renúncia fiscal. Então, primeiro, o termo renúncia fiscal é quando o governo ele abre mão de recolher determinado percentual de determinado tributo. Então, até aqui, o que a gente entende? Entende o que é tributo, com a questão 1, e entendemos que imunidade ela é prevista em Constituição. Nós vamos entender mais ao longo das questões. Questão 3. As imunidades tributárias, para serem reconhecidas, necessitam de: letra A, para serem reconhecidas, as imunidades tributárias não necessitam de nenhum outro ato por parte do Estado, pois são garantidas pela Constituição Federal. Letra B, para serem reconhecidas, as imunidades tributárias necessitam de certidões emitidas em cada Estado federativo. Letra C, para serem reconhecidas, as imunidades tributárias necessitam de certificados digitais. E letra D, para serem reconhecidas, as imunidades tributárias necessitam de declarações de utilidade pública. Aqui a resposta correta.
Letra A. Para serem reconhecidas, as imunidades tributárias não necessitam de nenhum outro ato por parte do Estado, pois são garantidas pela Constituição Federal. Nesse ponto, entra uma discussão, principalmente na esfera judicial, que é em relação ao reconhecimento da imunidade tributária. Nós temos duas visões. A primeira visão diz que a organização, para que haja o reconhecimento de imunidade tributária, precisa cumprir a Constituição Federal e lei complementar. Isso, no caso, lei complementar, Código Tributário Nacional. Ou seja, nesse caso, o artigo 14 do Código Tributário Nacional, ele diz que a organização, primeiro, não pode distribuir superávit, a organização também precisa aplicar os recursos no país e precisa apresentar e ter os seus livros contábeis regulares e registrados. A segunda visão, ela vai dizer que o que entende-se é a Constituição Federal mais lei complementar, então isso inclui o Código Tributário Nacional e vai incluir também as certidões que determinados estados e as suas determinações legais estabelecem. Certidões que são emitidas pelo estado correspondente e então a organização precisa seguir as determinações legais do estado correspondente. Então, até aqui nós entendemos o que é tributo, que a imunidade é algo que o governo abre mão, é uma renúncia fiscal, e que ela é prevista em Constituição. E que nós temos, então, duas visões com relação às exigências para a imunidade, e isso é uma discussão realizada juridicamente, porque existem interpretações diferentes. Questão 4. Assinale a alternativa que declara a forma correta de se fazer a leitura e interpretação dos dispositivos legais. Letra A. Os dispositivos legais devem ser lidos e interpretados a partir das notificações recebidas pelos agentes de cobrança. Letra B. Os dispositivos legais devem ser lidos e interpretados a partir das leis da cidade em que a instituição estiver localizada. Caso não sejam encontrados artigos que correspondam às dúvidas, deve-se ler as leis do Estado. Letra C. Os dispositivos legais devem ser lidos e interpretados a partir da Constituição Federal. Depois as leis federais, leis estaduais e leis municipais, verificando sempre com máxima atenção artigos, parágrafos, incisos e alíneas. Letra D. Os dispositivos legais devem ser lidos, interpretados e confrontados com os dispositivos legais de outras localidades diferentes, pois ajuda a ter compreensão máxima de atuação das leis. Aqui, a resposta correta é letra C. Os dispositivos legais devem ser lidos e interpretados a partir da Constituição Federal, depois as leis federais, leis estaduais e leis municipais, verificando sempre com máxima atenção artigos, parágrafos, incisos e alíneas. Nesse caso, nós temos um texto ambíguo, legislativo, que pode ser interpretado conforme nós vimos nas duas visões. Existe a interpretação de que não há razoabilidade que o Estado, que é o destinatário da norma proibitiva, interpretar a lei a seu favor e somente conceder imunidade àquelas organizações que têm certificação. Contudo, alguns juristas entendem esse depois como uma exigência, no sentido de que exige-se que leia, interprete, cumpra-se a Constituição Federal e também exigência de leis federais, leis estaduais e leis municipais. Então percebam toda uma ambiguidade que um texto legislativo e um problema que esse texto legislativo com ambiguidade traz. Questão 5.
Quando a entidade se torna passível de imunidade tributária? Letra A. Quando a entidade de direito privado e de interesse social recebe menores aportes financeiros do que havia sido descrito no seu capital social. Quando a entidade de direito privado sem fins econômicos e de interesse social presta serviços de questões públicas como saúde, educação, assistência social, meio ambiente, direitos do consumidor e etc. Serviços estes que, se prestados pelo Estado, seriam subsidiados pelos tributos. Letra C. Quando a entidade de direito privado sem fins lucrativos ajuda as pessoas no geral. Letra D. Quando a entidade de direito privado sem fins econômicos e de interesse social presta serviços de questões públicas com valores bem menores do que o mercado. Aqui a resposta correta, letra B. Então percebemos que não teria lógica o Estado cobrar tributos de uma organização que presta serviços cuja finalidade é a mesma da necessidade de cobrança de tributos. Questão 6. Como são tratados os tributos na imunidade tributária? Letra A. Na imunidade tributária não ocorre o fato gerador da obrigação tributária. Letra B. Na imunidade, os tributos devem ser apurados e a entidade deve se dirigir ao poder público e requerer o não pagamento. Letra C. A imunidade isenta de tributos por determinado período. Letra D. Os tributos devem ser recolhidos sobre todas as receitas das entidades imunes. Resposta correta, letra A. Na imunidade não ocorre o fato gerador da obrigação tributária. Então, aqui, o ponto que eu quero ressaltar com vocês é, em relação à imunidade, como nós vimos, não há fato gerador. Existe, portanto, nesses casos, uma limitação constitucional, então, a partir da Constituição Federal, no poder do Estado de tributar. Então, a incidência ela não é qualificada constitucionalmente. Certo? Então, a incidência do tributo não tem qualificação constitucional para ser cobrado. Mas o que é uma entidade imune, então? Letra A. Entidades que realizem suas atividades com o objetivo de obter lucro. Letra B. O artigo 150 da Constituição Federal diz em seu inciso 6º que é proibido à União, Estados e municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros, templos de qualquer culto e patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, e livros, jornais e periódicos e o papel destinado à sua impressão. Letra C. Entidades que realizem atendimentos gratuitos para idosos. E letra D. Entidades que realizem suas atividades sem fins lucrativos. Aqui, a resposta correta, eu digo que é óbvia, né? Que eu coloquei ali de uma forma mais completa. A ideia é que vocês tenham por completo o artigo 150 da Constituição Federal aqui no material, porque ele estabelece os tipos de organizações, entidades imunes, em 6 itens, com relação a entidades imunes, uns dos outros, ou seja, a União, os estados e municípios não podem instituir impostos uns dos outros, uns sobre os outros. Também ele vai trazer templos de qualquer culto, os partidos políticos e suas fundações, as entidades sindicais dos trabalhadores, institutos de educação e assistência social, e aqui, por fim, o que ele chama lá de livros, jornais
periódicos e assim por diante. Então, aqui você tem um trecho completo do artigo 150 que vai estabelecer quais são as entidades imunes. Para a gente fechar imunidade, o nosso entendimento sobre imunidade, a questão 8 dispõe o seguinte: segundo o artigo 150, é vedado à União, ao Estado, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre, letra A, todas as entidades de assistência social sem fins lucrativos, independente de atender os requisitos da lei complementar. Letra B. O Estado sempre deve cobrar os impostos independente da instituição, pois estes são fundamentais para sua manutenção. Letra C. Somente ONGs e hospitais que atendem ao SUS. Letra D. Patrimônio, renda ou serviços uns dos outros, templos de qualquer culto, patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos. Aqui nós já vimos. Resposta correta, letra D. Patrimônio, renda ou serviços uns dos outros, templos de qualquer culto, patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos. Além, é óbvio, das outras figuras que nós já tratamos no slide anterior. Nós temos também o artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal. E que ele vai dizer o seguinte, que são isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Entende-se que provavelmente quis dizer imunes e que não era a ideia de isenção, e a gente já vai tratar sobre isso. Então, a palavra isentas aqui vem no sentido de imunidade, e quando a gente fala aqui em seguridade social, né, a gente está falando do INSS, entende-se conforme nós temos aquela primeira visão de que o atendimento às exigências estabelecidas em lei corresponde à lei complementar, o Código Tributário Nacional, e nós vimos os 3 pontos lá no artigo 14 do Código Tributário Nacional, que diz de não distribuir dividendos, aplicar o dinheiro no país e ter os seus livros contábeis regulados e registrados. Ou então, quando a gente vai para aquela divisão 2, existe a necessidade de ser uma entidade beneficente de assistência social e que, por isso, há também a necessidade de que a organização tenha um certificado de entidade beneficente de assistência social. Nesse caso, como nós vimos, além da Constituição Federal, além do Código Tributário Nacional, precisaria atender, por exemplo, a Lei 12.101 de 2009 e o Decreto 8.242 de 2014. Passando para a isenção, questão 9. Reconhece-se como isenção fiscal. Letra A. O direito que as ONGs têm de escolher quais os tributos devem ser pagos ao Estado. Letra B. A dispensa de recolhimento de tributos que o Estado concede a determinadas pessoas em determinadas situações através de leis. Ela não é perene e pode variar de Estado para Estado. Letra C. A cobrança indevida de impostos por parte dos governos. Letra D. A regra constitucional que estabelece a renúncia fiscal. Então, aqui, resposta correta, letra B, a dispensa de recolhimento de tributos que o Estado concede a determinadas pessoas em determinadas situações através de leis. Ela não é perene e pode variar de Estado para Estado. Então, percebam que a isenção é uma desobrigação. Se a isenção ela é uma desobrigação, a isenção ela vai ser derivada de lei ordinária ou complementar, em que essas legislações decretam o tributo
e exclui alguns casos aí conforme a política fiscal. Então, nesses casos, quando existe a exclusão de alguns casos por política fiscal, a gente vai chamá-los de favor fiscal. E isso é instituído em lei. Questão 10. Como são tratados os tributos na isenção tributária? Letra A. Na isenção tributária ocorre o fato gerador da obrigação temporária, mas a lei torna o crédito inexigível. Letra B. Os tributos não devem ser recolhidos apenas se a entidade for um templo de qualquer culto. Letra C. Os tributos não devem ser recolhidos apenas para sindicatos de trabalhadores. E letra D. Os tributos não devem ser recolhidos apenas se a entidade for filantrópica. Então, aqui, na verdade, resposta praticamente óbvia, né? Mas é só para que você entenda que na isenção ocorre o fato gerador da obrigação temporária, mas a lei torna o crédito inexigível. Então, só para a gente complementar lá a nossa ideia, no quadro, na isenção, nós temos o fato gerador. E a gente começa, então, a entender aqui a questão de fato gerador. No caso da imunidade, não há fato gerador. No caso da isenção, ocorre o fato gerador, ou seja, ocorre o evento, há o tributo na isenção, mas a lei torna o crédito inexigível. Na imunidade, ao contrário, nem é gerado o tributo para a entidade imune. Questão 11. As entidades isentas devem recolher quaisquer tipos de tributos? Letra A. Não, devem recolher apenas o imposto de renda à pessoa jurídica sobre o superávit do período em questão. Letra B. Não, devem recolher apenas o ICMS sobre a venda de mercadorias. Letra C. Não, os tributos que referem-se às atividades próprias não devem ser recolhidos, mas sobre as demais atividades a tributação ocorre normalmente. Letra D. Sim, devem recolher todo e qualquer tributo. Resposta correta, letra C. Os tributos que se referem às atividades próprias das organizações não devem ser recolhidos, mas aqueles sobre as demais atividades, a tributação ela ocorre normalmente. Para entendermos melhor essa questão, nós temos organizações que desempenham atividades com um fim específico para a causa que ela busca atender e podem haver outras atividades. No caso aqui de atividades fim, não precisa ser recolhido o tributo. No caso de outras atividades, aí existe o recolhimento do tributo, a não ser que seja incluído como uma fonte de financiamento para essa atividade fim. Então, uma organização do terceiro setor, por exemplo, que atende a causas sociais, de repente tem um imóvel específico e quer colocar esse imóvel para alugar, a renda desse aluguel, o que a organização consegue com esse aluguel, somente não vai ser tributado se esse aluguel financiar o desenvolvimento das atividades fins sociais que essa organização tem como missão. Com relação ao que nós vimos na questão do imposto de renda à pessoa jurídica, existe uma lei, que é a lei número 9.532 de 97, que trata do imposto de renda da pessoa jurídica, e, além disso, as leis 12.101 de 2009, que foi alterada pela lei 13.151 de 2015 e 13.204 de 2015, que vai dizer que existe a possibilidade de remunerar dirigentes respeitando os limites e determinações sem prejuízo desse benefício fiscal, considerando entidades sociais e entidades educativas. Questão 12. Qual a contribuição das entidades do terceiro setor junto ao PIS? Letra A. Contribuição de 1% sobre a folha de salários. Letra B.
contribuição de 0,65% sobre as doações recebidas. Letra C, contribuição de 7,6% sobre as doações recebidas. E letra D, contribuição de 3% sobre as doações recebidas. Aqui, resposta correta, contribuição de 1% sobre a folha de salários. Se nós formos observar o PIS considerando organizações com fins lucrativos, nós temos regime cumulativo e regime não cumulativo, certo? E aqui, quando a gente fala regime cumulativo, você está falando em lucro presumido, e quando a gente fala em não cumulativo, a gente está tratando aqui de lucro real. Tranquilo até aqui? Então, só para fechar, lucro presumido 0,65% e lucro real 1,65% mais 0,65% sobre receita financeira. E quando a gente vem para o terceiro setor? Aí a gente viu ali que é 1% sobre a folha de pagamento. Só que precisamos cuidar porque não incide sobre salário família, aviso prévio, indenizado, indenização por dispensa, FGTS pago diretamente aí na rescisão contratual. Então, quando a gente olha com fins lucrativos, a gente tem dois regimes, cumulativo e não cumulativo, e quando a gente olha aqui para o terceiro setor, o PIS ele vai ser sobre a folha de pagamento correspondente a 1%. Mas em relação a COFINS, questão 13. A COFINS incide em entidades do terceiro setor em receitas de convênios firmados pelo poder público? Letra A. Não, a COFINS não incide em entidades do terceiro setor sobre receitas das atividades próprias. Letra B. Sim, incide com a alíquota de 4%. Letra C. Sim, incide com a alíquota de 3%. E letra D. Sim, incide com a alíquota de 7,6%. Aqui a resposta correta, a letra A, não. Então, a COFINS ela não incide em entidades do terceiro setor sobre receitas das atividades próprias. Entendendo um pouco melhor sobre isso, a COFINS, no setor com fins lucrativos, no regime cumulativo, 3%, e no regime não cumulativo, 7,6%, mais 4% sobre receita financeira. E no terceiro setor, como é que funciona? Não incide quando é sobre atividade própria, ou seja, atividade fim da organização. E se não for atividade própria, né, então se isso aqui não puder ser satisfeito, então a gente volta aqui para o que estabelece para o setor com fins lucrativos. Questão 14. As entidades do terceiro setor são tributadas pelos tributos indiretos? Letra A, sim, mas devem recolher apenas o IPI. Letra B, não, não devem recolher quaisquer tributos indiretos. Letra C, sim, os tributos indiretos não incidem apenas sobre as receitas próprias. E letra D, sim, mas devem recolher apenas o ICMS. Resposta certa, letra C, sim, os tributos indiretos não incidem apenas sobre as receitas próprias. Para você entender um pouco melhor, nós temos que os tributos diretos é quando não tem transferência de ônus tributário. Por exemplo, imposto de renda. Então, o tributo é correspondente àquela entidade em si e não há transferência do ônus para outras entidades. No caso dos tributos indiretos, é quando ocorre, então, a transferência do ônus tributário, como acontece com o IPI e o ICMS. Se aqui a gente está tratando dos tributos indiretos, quando a gente vai olhar o IPI, por exemplo, o IPI é um tributo federal
E a gente precisa olhar uma tabela de IPI que varia de 0 a 80%. Quando a gente olha aqui para o ICMS, nós temos que ele é um imposto estadual que varia de 7 a 25% para as organizações do terceiro setor. Não vai haver incidência de tributos indiretos se for atividade fim, atividade própria da organização. Ou, como nós vimos, se a atividade for fonte de financiamento para atividade própria. Questão 15. O ISS é isento para as entidades do terceiro setor? Letra A. O ISS deve ser recolhido sobre a folha de salários. Letra B. Sim, a isenção é automática. Letra C. O ISS deve ser recolhido sobre as doações. Letra D. Não, se as entidades do terceiro setor prestarem serviços onerosos para não contribuírem com o ISS, devem pleitear tal isenção junto à prefeitura da localidade. Resposta correta aqui, letra D. Não, deve haver aí esse pleite junto à prefeitura. Então, com relação ao ISS, o ISS, se precisa ver o pleito junto à prefeitura, é um tributo municipal, que é aí de 2 a 5%, e não se recolhe somente se houver uma lei municipal que permita a isenção. Entende-se que somente as instituições de educação e assistência social são imunes conforme a Constituição Federal, que nós já vimos, artigo 150, inciso 6º, a linha C, desde que atendidos os requisitos da lei. Questão 16. Quais são os requisitos que as organizações sem fins lucrativos necessitam cumprir para ter descontaminação fiscal? Letra A. Remunerar dirigentes conforme mercado. Letra B. Não distribuir lucros e dividendos, a não ser que esteja previsto no regimento da instituição e manter a escrituração de receitas e despesas registrados nos cartórios. Letra C. Não distribuir em qualquer parcela de seu patrimônio ou de renda, a qualquer título, e aplicar integralmente no país os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais. Letra D. Manterem a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Então, para que essas organizações consigam ter a descontaminação fiscal, o termo que a gente utiliza aí para que elas sejam imunes, isentas, elas não podem distribuir qualquer parcela do patrimônio ou renda a qualquer título e precisam aplicar integralmente no país os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais. Lembrando que precisam ter livros contábeis regulados e registrados. Então, é o que estabelece o Código Tributário Nacional. E para a gente fechar as questões, questão 17, as entidades do terceiro setor devem recolher tributos? Letra A, apenas os templos de qualquer culto não devem recolher os tributos. Letra B, apenas devem recolher tributos as entidades que não praticarem a filantropia. Letra C, apenas os partidos políticos não devem recolher tributos. Letra D, no caso de preencherem os requisitos para imunidade e isenção, devem recolher tributos normalmente. Resposta correta, a letra D. No caso de não preencherem os requisitos para imunidade e isenção, devem recolher os tributos normalmente. Em resumo, o que nós entendemos sobre imunidade e isenção é que, em relação à imunidade, nós temos a lei, que é a Constituição Federal, mais lei complementar. E no caso de isenção,
nós vamos ter leis específicas e estão relacionadas à atividade própria da organização. Nós temos também algumas mudanças recentes com relação às certificações, titulações e benefícios fiscais das organizações do terceiro setor, que nós veremos na parte 2 desse tema.